estar aqui com vocês servindo o Senhor. Romanos capítulo 12. Quantos encontraram, diga graças a Deus. O texto diz assim, capítulo de número 1, capítulo 12, verso 1, perdão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso de número 11. Não sejais-vos vagarosos do cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Verso 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai-vos na oração. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto os irmãos adoravam, eu senti tanta presença de Deus ali. Estou percebendo que tem alguns irmãos que estão meio tenso. Se envolva nessa graça que está nesse ambiente, nessa presença que está neste ambiente. A partir deste momento, até o final dessa epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma série de aplicações práticas do verso de número 1 ao versículo de número 11. Segundo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus se manifesta na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. É interessante que Jesus foi o último sacrifício suficiente, o último sacrifício perfeito, e ele pagou todos os nossos pecados diante da lei de Deus, ao qual nós estávamos condenados. Ele nos concede livre acesso à presença de Deus. Cristo deixa bem claro que o seu sacrifício, pelo poder da sua presença plena, agora dar-nos o direito de termos acesso diretamente ao próprio Senhor Deus. E no entanto, nesta elevação deste caminho, a abertura deste caminho vivo, também reflete em nós que nós passamos a entender que o culto não é mais no templo ou só no templo. A partir de agora, o culto é no corpo. A partir de agora, pela expressão de Paulo, o culto é no Santo dos Santos, que é o nosso coração, aonde habita o Espírito Santo. Este capítulo aqui, ele vai inaugurar, segundo o Dr. William Barclay, uma sessão que é, obviamente, um momento de transformação do caráter, da renovação da mente, do amor prático no corpo daqueles que praticam um culto com um sacrifício vivo e verdadeiro perante o Senhor. Todos nós consagrados ou consagramos-nos a Deus para entendermos que uma vez que nós praticamos culto no corpo, nós entendemos que nós vamos contra o que o mundo está oferecendo e propondo frequentemente. O mundo não quer ver-nos praticamos o culto no corpo. O mundo não quer ver-nos nós apresentar os nossos corpos como sacrifício vivos e eficaz perante o Senhor. Mas Paulo está deixando claro que pelo sacrifício de Cristo, ele nos convoca, ele nos conclama a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, verdadeiro e eficaz perante o Senhor, para que nós possamos experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. É dentro desta verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos
o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Compartilhar o que, pastor Tiago? Compartilhar algumas verdades sobre o culto no corpo, mente transformada, para que nós possamos obter ou viver com propósito e despertamento. Despertamento e propósito. Olhando para o contexto do que o Paulo deixa escrito em Romanos 12, a primeira verdade que nós aprendemos sobre o culto no corpo e mente transformada está no verso de número 1, quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra rogo-vos. A palavra rogo-vos aqui no original é parakéleo. Parakéleo significa chamar para perto. Alguns pensadores dizem que num contexto do original mais antigo, a palavra parakéleo, que significa rogo-vos, também é interpretada como exortação, também é interpretado como encorajar, também é interpretado como pedir com muita intensidade e com insistência. Observe que o apóstolo Paulo está pedindo, está rogando, e esta expressão de Paulo, ela tem tamanha autoridade, ela está fundada sobre uma base. Como Paulo pede com tanta autoridade, como Paulo pede com tanta insistência, rogo-vos, irmãos. Ele está pedindo, mas ele precisa de pedir no nome de alguém. Ele precisa de colocar esta base de autoridade sobre o nome de alguma pessoa que fez algo por outra pessoa, porque por ele mesmo ele não teria, tamanha autoridade. Ele está dizendo, eu rogo-vos. Ele está dizendo, eu estou insistindo. Ele está dizendo, eu estou pedindo vocês com muita insistência que apresentai-vos vossos corpos. Mas em nome de quem o apóstolo Paulo vai pedir isso? E ele vai dizer, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus. Pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus. É interessante entender que o apelo na graça revelada não está simplesmente em uma legalidade do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo aqui, eu estou pedindo, não é no meu nome, eu não estou dando uma ordem, não é no meu nome. O que eu estou pedindo aqui, sobre a base dessa graça revelada, é que eu estou dizendo que vocês devem apresentar os vossos corpos como sacrifício perante o Senhor, é em nome das misericórdias dele. De quem? De Deus. E quando Paulo fala dessas misericórdias, era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para os irmãos, em nome das misericórdias que foram apresentadas a vocês, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Se você ler com bastante atenção, você vai perceber que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, como essas misericórdias se manifestam. Essas misericórdias se manifestam aonde Jesus justificou pecadores, segundo Paulo, salvou judeus e gentios pela fé, manifestou a sua soberania, manifestou o seu amor e também manifestou a sua paciência. Aí ele está dizendo, em nome de tudo que ele fez por vocês, Deus, do capítulo 1 até o capítulo 11, ao qual eu deixei claro, explanei, mostrei para vocês, eu rogo-vos, eu peço vocês que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo perante o Senhor. A ideia que Paulo está deixando dentro do texto é que ele está lembrando os irmãos quem eles eram e quem agora eles são, aonde eles estavam e agora aonde eles estão.
A ideia que Paulo está deixando claro aqui no texto, quando diz: eu rogo pelas misericórdias do Senhor, é que o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, sabe por que eu estou rogando isso? Em nome da justificação desses pecadores, em nome da salvação entre judeus e também entre gentios, em nome também da sua graça, do seu amor e também da sua paciência. Eu estou rogando isso para vocês lembrarem quem vocês eram. E quem vocês eram? Vocês eram condenados, mas agora vocês são justificados. Vocês estavam mortos, mas agora foram vivificados. Vocês eram perdidos, mas agora vocês foram achados. Vocês eram sujos, mas agora foram limpos pelo sangue carmesim do Todo-Poderoso. Vocês eram escravos, mas agora vocês são filhos. Vocês estavam no império das trevas, mas vocês foram transportados do império das trevas para a maravilhosa luz. Então o apóstolo Paulo está dizendo: o que eu estou pedindo para vocês, o que eu estou clamando, o que eu estou exortando, o que eu estou aqui chamando a atenção de vocês, não é em nome de mim mesmo. O que eu estou pedindo é em nome das misericórdias de Deus. Não se apresente a Ele de qualquer maneira, mas apresente os vossos corpos como sacrifício vivo e eficaz. Paulo está dizendo: dai a Ele tudo que você tiver de melhor ao entrar na presença dele. Expressa o que você tem de melhor na presença dele. Expurga pelo poder do Espírito aquilo que não presta e deixa de lado. Mas ao entrar na presença dele, não preste a ele qualquer coisa. Ele quer sacrifício vivo. Ele está dizendo que o teu glória a Deus tem que ser vivo. O teu aleluia tem que ser vivo. A tua adoração tem que ser viva. Tudo que tiver que expressar a Ele, seja com muita veracidade e paixão. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Aqui está a primeira verdade que nós aprendemos: em prestar um culto no corpo, mente renovada, para que possamos ter uma vida de propósitos e despertarmos em propósito. Você vai perceber, em segundo lugar, a segunda verdade que nós aprendemos aqui no texto é qual, pastor Tiago? É que o apóstolo Paulo deixa claro para quem entende, a mente está clareada, que agora o culto racional não é no templo. A partir de agora, o culto racional é no corpo. Vou repetir: o culto racional não é no templo. O culto racional é no corpo. Paulo está dizendo, ou Paulo não pede para os irmãos apresentar um culto vivo. Paulo disse: apresenta os vossos corpos vivos. Apresenta os vossos corpos como um culto vivo. Para Paulo é necessário nós entendermos que quando nós entramos dentro desse ambiente aqui e que nós apresentamos um culto no corpo, o culto só está acontecendo no templo, porque quem pratica culto no corpo está dentro do templo. Paulo está dizendo: a partir de hoje, vocês não devem entender que o culto é no templo. A partir de agora, o culto é no corpo. Paulo está dizendo que o culto racional é consequência do sacrifício no corpo. Apresentai-vos vossos corpos como sacrifício. Então Paulo está deixando claro que o culto racional, ele é no corpo. A consequência do culto racional é o sacrifício no corpo. Sacrifício vivo e santo,
não começa depois das 19 horas no templo. Não. Por quê? Porque o sacrifício não pode ser no templo físico. O sacrifício é no corpo. Só tem então culto no templo porque tem ou alguém que traz culto no corpo está dentro do templo. Isso aqui é maravilhoso, pastor. Entenda isso. Se o culto não é no templo, ou não começa no templo, então nós temos que entender que o nosso culto não começa depois das 19 horas. Não. Nós temos que entender que o nosso culto não termina depois das 21 horas, porque o nosso culto começa no corpo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se formos para ser crente, que sejamos crentes no corpo. Aleluia. Vou repetir, que se for para nós sermos crente, que sejamos crente no corpo. Porque antes da 19, o mundo precisa de ver que existe culto no nosso corpo. Depois da 21, o mundo precisa de saber que nós temos culto no corpo. Existem pessoas que saem da tua casa e eles vêm para fazer culto no templo, mas aí o Senhor está dizendo: a partir de agora, depois do sacrifício, depois da justificação, o culto não é aqui, não começa aqui, perdão, o culto começa aqui. Então tem alguém que deixou para começar o culto aqui, mas o Senhor está dizendo: teu culto não pode começar depois das 19 horas. O teu culto tem que começar antes das 19 horas, porque ele começa aqui e não dentro desse ambiente. O mundo precisa de ver em você, o mundo precisa de perceber em você que você pratica culto no corpo. Não tem coisa melhor. Por que, pastor Tiago? Porque ele disse que o culto no corpo, ele disse que é um culto que tem que ser santo e agradável. Santidade não começa nas quatro paredes. Santidade começa no culto no corpo. Oração não começa nas quatro paredes aqui. A oração começa no culto no corpo. A adoração não começa nessas quatro paredes aqui. Você vai perceber que a adoração começa com um culto no corpo. E quando você tem culto no corpo, é necessário entender que esse culto no corpo, que começa antes das 19, ele começa a partir do momento que você acorda. Culto no corpo tem que ser na faculdade. Culto no corpo tem que ser no trabalho. Culto no corpo tem que ser naquela ida no shopping. Culto no corpo tem que ser na praça quando você leva a criança. Culto no corpo tem que ser dentro do carro quando você dá carona a alguém, ou você está levando alguém. Alguém precisa de ver em você culto no corpo, porque para praticar culto no corpo é necessário andar em santidade. Existem pessoas que têm dificuldade de praticar o culto no corpo, e quando não se pratica o culto no corpo, em vez do nome de Deus ser glorificado, o nome de Deus é escandalizado. O ministério é onde você congrega, o nome cristão é escandalizado quando você não pratica culto no corpo, porque a santidade não começa aqui, santidade começa aqui. Santidade não começa aqui, santidade começa aqui. Então quem pratica culto no corpo não fica se amassando nas esquinas ou nas portas do colégio ou nas faculdades. Quem pratica culto no corpo, ele pode ir até na academia malhar, mas ele é tão comportado com a sua moral e com o seu caráter, que não recebe cantada de mulher alheia ou de homem alheia, porque pratica culto no corpo. Quem pratica culto no corpo, ele sabe como tratar a esposa. Quem pratica culto no corpo sabe como tratar o marido. Quem pratica culto no corpo sabe como tratar os seus pais. O culto no corpo não pode começar no templo. Tem que começar
no corpo. É muito fácil começar culto aqui, praticar culto aqui e não praticar culto no corpo. Deixa eu lhe passar uma verdade esta noite para o coração de alguém. Tem gente que fica 6 dias na semana sem praticar o culto no corpo, e você vai perceber que quando chega no dia de festa, chega no dia de congresso, ele quer batismo com o Espírito Santo. Chega no dia de congresso, ele quer que Deus usa o pregador afogueado. Quando chega no dia do congresso, Deus tem que levantar um profeta para falar com ele. Quando chega no dia do congresso, os cantores têm que cantar hino que toca nele. Quando chega no dia do congresso, ele quer exigir avivamento, ele quer exigir poder, mas ele não pratica culto no corpo. Fica a semana inteira sem praticar culto no corpo e quer chegar aqui e quer exigir poder de Deus. Irmão, quem não pratica culto no corpo, antes de vir para o templo, não tem direito de exigir poder de Deus, não tem direito de exigir batismo com o Espírito Santo, não tem direito de exigir que a unção maneia e trabalha no meio do povo. Tem gente querendo muito de Deus sem nada a ele fazer. Deus não quer um culto de aparência, porque tem gente que pratica um culto de aparência. Se o seu culto não começa no corpo, quando chega no templo é apenas um culto de aparência. Deixa eu dizer uma coisa, é por isso que você não se arrepia quando você dá um glória, quando você dá um aleluia. Você não sente a presença quando você levanta a mão. Eu percebi que o pastor Cacá, ele teve dificuldade de fazer alguém levantar a mão. Foi pelo menos 5 vezes: levanta a tua mão. Irmão, quem pratica culto no corpo não precisa de uma palavra para massagear o ego, para levantar a mão para cima. Não precisa de um hino para tocar nele, para ele levantar a mão para cima e adorar, porque ele já pratica culto no corpo. Isso aí é um negócio que é em particular entre ele e Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não exija no templo aquilo que você não pratica no corpo. Vou repetir: não exija no templo aquilo que você não pratica no corpo. E não chame alguém que pratica culto no corpo de santarrão, de diferente, quer ser o melhor. Ele chega nesse ambiente, ele dá o melhor culto, ele dá a melhor adoração, ele dá a melhor oferta, ele dá o melhor dízimo, ele abre a boca, ele fala línguas estranhas, porque ele sabe o que é praticar culto no corpo. Eu vim profetizar esta noite que o Senhor está dizendo: chega de aparência de culto no templo, já está na hora de praticarmos culto do corpo. Estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui essa noite? Já está na hora de nós começarmos a praticar culto no corpo. Tem muita gente praticando culto apenas no templo, mas não pratica culto no corpo. A terceira verdade que nós aprendemos dentro desse texto, 3 verdades sobre o culto no corpo e mente transformada. Observe que Paulo está fazendo quando ele diz: apresenta os vossos corpos como sacrifício vivo. Paulo está fazendo uma alusão a Levítico 6,13, sobre o sacrifício do holocausto. E existe pelo menos 3 verdades no sacrifício do holocausto. A ordem para o sacerdote é: mantenha o fogo aceso sobre o altar. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que a ordem é contínua. O fogo arderá continuamente sobre o altar, como sacrifício vivo. No culto no corpo, não importa o local, não importa o dia, não importa o momento, não importa o ambiente, é lei: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tô pobre, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tô rico,
o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Estou curado, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Estou doente, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Comprei um carro novo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Continuo com o carro antigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Passei na prova, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não passei na prova, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fui consagrado ao ministério, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não fui consagrado ao ministério, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fui chamado para o louvor, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não fui chamado para o louvor, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fui batizado com o Espírito Santo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não fui batizado com o Espírito Santo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Recebi dons espirituais, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não recebi dons espirituais, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A empresa fechou, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A empresa está de porta aberta, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A ordem é para o fogo acender e ficar aceso. A ordem é para manter o fogo aceso sobre o altar. Não importa a circunstância. O Senhor está dizendo esta noite: não quero saber o que você perdeu ou o que você ganhou. Eu quero chama acesa, eu quero fogo ardendo, aleluia, eu quero o altar pegando fogo. Está entendendo o que Deus está dizendo? Independente da sua circunstância, eu quero o teu altar pegando fogo, eu quero o teu altar aceso, porque você não serve dependente da circunstância. Você adora Ele porque Ele é, você queima porque Ele é, o fogo permanece aceso porque Ele é. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. A primeira ordem é contínua sobre o culto no corpo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A segunda verdade que nós aprendemos aqui com o culto no corpo e com a mente transformada ou renovada é que no altar do holocausto, o sacrifício, ou melhor dizendo, o sacerdote coloca a lenha, coloca o sacrifício, mantém o fogo aceso. Na lei, capítulo 6, verso 13 de Levítico. Porém, no culto no corpo, você é o sacerdote, você é o sacrifício, você coloca a lenha, você mantém o fogo aceso. No culto no corpo, oh glória, você precisa de entender, o que, pastor Tiago? Que você mesmo é o sacrifício, que você mesmo coloca a lenha, que você mesmo acende a chama e mantém a chama acesa. Pastor, mas como isso pode acontecer, sendo que eu sou o sacrifício? Como posso fazer tudo isso? O texto diz que o sacrifício é vivo. Se o sacrifício é vivo, o culto é racional. Você não está entendendo? O sacerdote da lei matava o animal, levava o sacrifício. Aqui não, aqui o sacrifício está vivo, é tudo você. É por isso que é racional. Vou repetir, é por isso que é racional, é porque você está vivo. Vou repetir, você está vivo. Na lei,
oh glória, Deus aceitava o sacrifício morto. Na graça, vai para o altar o sacrifício vivo e permanece vivo. Isso para ele é o culto racional, entendeu? Isso para ele é o culto verdadeiro, entendeu? É por isso que você não pode entrar dentro desse ambiente e ficar de qualquer jeito, porque Deus não aceita adoração morta, meu irmão. Deus aceita adoração viva. O sacrifício tem que ser vivo, a adoração tem que ser viva, e é por isso que o culto é racional. Você está entendendo o que está fazendo? Vou repetir, você está entendendo o que está fazendo? Você não deu um apagão na mente, alguém te pegou e te obrigou a alguma coisa. Não, desde quando você entrou no teu carro, você parou na porta do templo, você entrou dentro do templo, que você sentou no templo, você ofertou, você está ciente disso. Você adorou, você está ciente disso. Você levantou mão, você está ciente disso. Você glorificou, você está ciente disso. Porque Deus não quer sacrifício morto, Deus quer sacrifício vivo. Vou repetir, Deus quer sacrifício vivo. Chega de culto morto, chega de adoração morta, chega de culto sem presença. Deus está dizendo: eu quero adoração viva. Está entendendo? Eu não estou falando de bagunça, eu não estou dizendo que você tem que chacoalhar o esqueleto. Eu estou falando de verdade naquilo que você está fazendo perante o Deus Todo-Poderoso. É sacrifício vivo que eu quero, diz o Senhor. É sacrifício vivo. Culto do corpo tem que expressar sacrifício vivo. Você vai perceber a terceira verdade que nós aprendemos no texto. É qual, pastor Tiago? É quando o apóstolo Paulo trata sobre a mente transformada. Paulo fala sobre o entendimento. Existem algumas verdades que me chamam a atenção. O que, pastor? Quando Paulo fala que nós não devemos nos moldar a este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Paulo me chama a atenção. Por quê, pastor? Porque a palavra mundo que ele utiliza aqui não é cosmos. A palavra mundo que ele utiliza é aion. E aion significa diretamente era, época e também século. Ele não está falando de cosmos. O que é que ele está dizendo? Ele está deixando claro que os irmãos não devem se conformar com o espírito da era, do sistema que apresenta esses tipos de pseudos valores que são todos imorais. Ele está dizendo: não se enquadre, não se conforme com uma geração que se opõe contra o princípio de Deus. Não se enquadre, tenha uma vida viva, tenha uma vida eficaz. Quando ele fala de transformação, ele está falando de você se transformar totalmente ao contrário daquilo que a forma do mundo te propõe. O processo é contínuo, o processo dói, é apertado, mas é contínuo, porque a forma do mundo quer te colocar nela e ela quer te espremer. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: você não pode entrar na forma deste mundo. Por quê? Porque o espírito da era desse século vai contra todos os princípios de Deus. E quais são as propostas do espírito que opera, do Deus desse século, que opera contra os princípios de Deus? Eu vou lhe apresentar pelo menos 3 verdades de uma geração que se opõe aos princípios de Deus, pelo Deus deste século chamado Satanás. O primeiro é conformismo cultural. O que é isso, pastor Tiago? É a tendência de se ajustar aos padrões, de se ajustar às modas, às ideologias populares
populares, mas isto vai contra o princípio de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite: o projeto Ômega nunca vai se enquadrar aos moldes do mundo. E você, querendo ou não, se você quer fazer parte desse ministério, se você quer fazer parte dessa congregação, deixa eu fazer a defesa desse ministério, porque se eu prego nele, é porque os pastores dele entendem que eu sou um pregador bíblico. Então eu posso defender esse ministério, porque eu não prego em ministério que não defende a palavra, que não entrega o puro, que é o trigo que é puro e que é verdadeiro. Então deixa eu dizer uma verdade para você: esse ministério não vai se enquadrar aos moldes do mundo, não vai. Sexo fora do casamento no mundo é moda, mas aqui é contra os princípios de Deus. Eu quero te dizer que adultério, prostituição, eu quero te dizer que ideologia de gênero lá no mundo é moda, é tendência, mas aqui é imoral, é contra os princípios de Deus. Aqui está a primeira forma que o inimigo quer colocar aqueles que se aderem ao Deus desse século. O segundo é qual, pastor Tiago? É o egocentrismo, narcisismo. Não me entendi, pastor. Egocentrismo e narcisismo. A cultura do eu primeiro, aonde o prazer, o sucesso, a alta imagem se torna pseudos deuses. Para minha alta imagem aparecer, eu estou disposto a matar alguém, a ferir alguém, a derrubar alguém, a puxar o tapete de alguém, jogar minha moral na lata de lixo, para minha alta imagem aparecer. É eu. Aqui é o egocentrismo, mas isso é contra os princípios de Deus. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça, porque a glória é dele, a honra é dele. Se você vê pregador assim no altar pregando com essas características, ele não é de Deus, ele é inimigo da cruz, inimigo da igreja. Se você vê cantor assim no altar da igreja, ele não é de Deus, ele é inimigo da igreja, inimigo de Deus. Se você vê crente assim, para se aparecer, passa por cima de qualquer um, faz tramóia, é porque está moldado na forma do mundo. Mas esta noite eu vim profetizar: a cruz vai te pegar, Cristo vai te puxar para cá. Aleluia. A terceira verdade que eu aprendo aqui é qual, pastor Tiago? É a matéria e o hedonismo. O que é isso, pastor? Prioriza os bens materiais, prioriza os prazeres acima de tudo e acima de todos. Isso é contra os princípios de Deus. Já percebeu aquele crente? Já percebeu aquela pessoa que diz: o culto não foi bom, muito bom hoje não. Por que não foi muito bom hoje? Falaram de poder, de transformação, falaram de justificação. Eles falaram de tudo isso, mas ninguém falou que a minha empresa ia dar uma guinada. Ninguém falou que a chave vai chegar. Ninguém falou que eu ia conseguir quitar aquele apartamento e ia comprar mais 3 para viver dele. O pregador não falou, a pastora não falou. Esse espírito está imperando. Infelizmente tem culto para esses tipos de pessoas. E não entenda uma coisa: culto de empresários é para empresários sarados, curados, mente transformadas, que não deixou o ego subir para o peito. Agora tem muita gente imatura que não pode vir para um culto como esse, porque o Deus dele vai virar a chave, o carro, a empresa. Ele não está atrás do Deus que é santo e poderoso e tem o poder de todas as coisas. Ele está atrás daquele que pode dar tudo para ele, mas o Deus mesmo ele não quer. Então isso é perigoso demais. A orientação de Deus para nós esta noite é entender o que, pastor Tiago? O que é verdade no mundo é mentira aqui dentro.
O que é moda no mundo, aqui dentro é inadequado. Aleluia. O que é moral no mundo, aqui para nós é imoral. Aleluia. Porque a igreja não é o mundo, a igreja é o corpo de Cristo. Eu vou repetir: a igreja não é o mundo, a igreja é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. A terceira verdade que eu aprendo aqui, com a renovação, aleluia, das vossas mentes e também dos vossos entendimentos, eu aprendo que o que Paulo está pedindo é uma transformação completa. E essa transformação, ela não é emocional, essa transformação é mental e espiritual. É a troca do pensamento do mundo pelo pensamento de Deus. E como isso acontece, pastor Tiago? Como se dar isso? Sendo moldados pela palavra de Deus e não pelas opiniões da cultura lá fora. Aleluia. Diga para alguém com todo respeito: a opinião da cultura lá fora não me interessa. Digo, o que me interessa é o que a Bíblia diz. Aleluia. Manacalai de Orimiandarabaia, Emenecanto Daragácio e Miherdinai. Aleluias. Não me interessa o que a opinião da cultura lá fora está falando. O que me interessa é que a Bíblia diz. Está entendendo o que Deus está dizendo? Oh, glória. Não é a opinião lá que vale, é o que a Bíblia te orienta, é o que a Bíblia te diz. Então você não se adequa à cultura lá de fora, você se adequa ao que a palavra ensina. Você se adequa ao que a palavra diz. Eu já estou vendo o crente dizendo: tadinha delas, tadinha, é só um bebezinho reborn, só um bebezinho, tem que levar mesmo para consultar. A minha Bíblia não diz que o Senhor criou bebê reborn. Ele criou ser humano, com vida, com sentimento. Aleluia. Nós não somos oriundos de vários plásticos queimados em uma formação e uma estrutura e virou buraco. Nós somos oriundos de que ele foi lá no meio do barro, trabalhou o barro, soprou nele o fôlego de vida, e você foi formado, você foi criado. Aleluia. Não me diz respeito o que se fala lá fora. Que conversa é essa que não existe sexo definido? A minha Bíblia diz que existe sexo definido: homem e mulher, mulher e homem, sexo definido. Não me importa o que lá fora estão dizendo, oh glória. Essa cultura não vai entrar dentro da igreja, porque nós temos a mente de Cristo. Os seus filhos serão protegidos, a tua casa será protegida, porque você tem a mente de Cristo. Não é o que a cultura lá diz, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia ensina. Aleluia. Então eu tenho um recado de Deus para você essa noite. Aleluia. Toma cuidado com as orientações da internet, com as orientações do Instagram, com as orientações do Facebook, com as orientações do trade, com as orientações dessas mídias sociais, que até crentes que estão dizendo que são doutores e ensinadores estão pregando heresia, criando o seu público e roubando a tua fé da verdadeira palavra. Deus está falando: começa a enquadrar a tua vida na palavra. Quando você se perde neste meio, aonde o mundo quer te formar do jeito deles, da maneira dele, da forma dele, você está dizendo que na tua igreja não tem Bíblia, que na tua igreja não tem ensinamento. Deus está falando esta noite: se na tua igreja tem palavra, se na tua igreja tem ensinamento, a cultura de Satanás fica com Satanás. Você vai ficar com a cultura da Bíblia, vai ficar com a cultura da palavra. Como é que se dá isso? Mente totalmente transformada. Como é que se dá isso? Isso se dá quando você vive na unidade e exerce os dons espirituais para benefício coletivo do reino, da obra de Deus. Quando se dá essa mente transformada,
Verso de número 11 do capítulo de número 12: serve com zelo, com alegria, com esperança, com perseverança na tribulação. Permaneça na oração, e você vai adquirir fervor espiritual. Vou repetir: e você vai adquirir fervor espiritual. Culto no corpo, mente transformada para um despertamento, ou para vivermos propósitos, como base uma vida sendo despertada todos os dias perante o Senhor. Coloca sobre os seus pés agora, por gentileza. Dá tempo de orar, pastor? Eu quero perguntar nessa noite: quantos entenderam essa mensagem? Então você entendeu que o culto não começa no templo, o culto começa no corpo. Sim ou não? Quando o culto começa no corpo, há uma exigência. Qual é? Primeiro, tem que ter sacrifício. Segundo, tem que ser santo e agradável. Deus não quer sacrifício imundo no altar. Deus quer sacrifício santo. Agora Ele pede sacrifício vivo. E se é sacrifício vivo, é racional. Dentro da sua racionalidade, você só deixa de ser sacrifício hoje, ou só deixa de apresentar culto no corpo se você não quiser. Por quê, pastor? Porque dentro da sua racionalidade, você sabe que o sangue de Cristo ainda purifica pecados. Oh glória! Se você não sentiu a presença de Deus nesse culto, ainda dá tempo de você sentir. Se você não sentiu a graça dele ainda nesse culto, ainda dá tempo de você sentir essa graça. Você não pode vir só porque é o 26º aniversário da igreja. Você precisa de estar aqui. Sabe por quê? Porque você é sacrifício vivo. Vou repetir: porque você é sacrifício vivo. Não pode ser só um ajuntamento de pessoas. Não permita que o inimigo te molde aos princípios e às vontades dele. Faça ao contrário. Saia daqui esta noite declarando e deixando claro: o meu culto não começa depois das 19 e nem termina depois das 21. O meu culto no corpo é todo dia. O meu culto no corpo é toda hora. Como é que as pessoas vão saber que eu pratico culto no corpo? Se estamos falando de sacrifício, que Paulo está dizendo para nós: pratique Levítico 6,13. Deixa o fogo arder. Verão a essência do Espírito em você. Quando o fogo queima, alguém está dizendo: epa, aquela ali é cristã. Aquela ali é cristão. Ele carrega uma essência diferente, fala diferente, age diferente, o comportamento é diferente. É bom estar perto dela. É tão bom estar perto dele. Quando fala, acalma minha alma. Nunca vi tanta autoridade em alguém. Aleluia. É você praticando o culto no corpo. Você está pensando que a adoração é só vir aqui cantar? Aleluia, glória a Deus. Adoração é fome de Deus. Adoração é alguém olhar. Adoração é alguém olhar para você e ver Deus em você. Adoração é você rejeitar o mundo para viver Deus. Adoração é você se esvaziar de você para que Deus se preencha. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual que é o maior presente? O maior presente que esse ministério pode receber hoje é você sair daqui ciente que o mundo não te molda e que você pratica culto no corpo todos os dias. Hein, pastor Paulo?
Tem coisa melhor do que você encontrar com alguém. O Jailson estava comigo no hotel, foi umas 10 pessoas. Chegou nele assim, bateu no ombro e falou assim: tu é uma bênção. Falei: varão, nós tem que sair daqui, você está famoso demais. Toda hora é um batendo. Tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção. Toda hora, tu é uma bênção. Culto no corpo. Aleluia. Culto no corpo. Está entendendo? Como é que está a sua vida agora? Como é que você quer terminar esse culto? Eu quero convidar você primeiramente, antes de orar. Você que há muito tempo parou de praticar culto no corpo, se afastou do evangelho e permitiu os moldes do mundo dominar sua vida. Talvez você passou por aquela porta e você disse: eu preciso de ouvir Deus falar comigo. E Deus está dizendo para você essa noite: volte a praticar culto no corpo. Volte a colocar a lenha no altar. Permita o fogo acender, porque eu cuido de você nos mínimos detalhes. Não permita que Satanás bloqueie a tua mente para esta palavra, mas permita essa palavra entrar tão profunda na sua vida, na sua mente, que você vai abandonar todas as práticas mundanas e vai sentir prazer de viver Deus, viver em adoração. Quando você faz isso, quando você pratica a mente de Deus, você está dizendo: a partir de agora, a minha casa serve ao Senhor, os meus negócios pertencem a Deus, a minha vida espiritual é plena e somente em Deus. Eu não sei como você está, se o seu altar está apagado, mas Deus quer acender ele hoje. Deus te quer como sacrifício vivo. Se tem alguém essa noite que gostaria de retornar para a casa do Senhor, que gostaria de confessar a Cristo como teu Salvador, você que gostaria de unir com esse ministério, eu quero que você levante as suas mãos, porque nós vamos orar por você, mas nós vamos orar com muito fervor. Eu faço como Paulo fez: eu rogo pelas misericórdias, eu rogo pela compaixão de Cristo, por tudo que um dia Ele fez por você no Calvário. Não volta para a tua casa esta noite sem voltar para a presença dEle. Volte hoje. A chamada é agora, o momento é agora. Se tem alguém, levante as suas mãos assim, porque o Senhor te chama. Tem alguém que queira unir com esse ministério, confessar a Cristo como teu Salvador, ou que queira retornar para a presença do Senhor Jesus? Me dê um sinal. Não tem ninguém? Pegue na mão desse crente e feche os corredores agora. Nós vamos orar. Isso. Você pode fazer isso? Pegar na mão desse irmão? Estou sentindo a glória de Deus aqui nesse lugar. Fica tranquilo, porque você está pegando a mão de alguém que oferece um culto racional. Tudo é racional. Eremadacando daragaço. É 26 anos. Não deixe de praticar culto no corpo. Aleluia. É sacrifício vivo e verdadeiro. De mãos dadas, o fogo pega mais rápido. A unção se alastra com mais eficácia. Aonde tiver alguém que entendeu essa mensagem, aonde tiver alguém que, quando eu estava pregando a mensagem aqui, está dizendo: eu não vim praticar culto só no templo, eu já estou praticando culto no corpo antes das 19, aleluia.
A chama do Espírito vai se aflorar agora em tua vida. A presença de Deus vai te tomar com autoridade agora. E você vai ser testemunha fiel e verdadeira do que Deus pode fazer através de alguém que pratica culto no corpo, na faculdade, no trabalho, no colégio, na empresa, na vizinhança, dentro da tua casa. Porque o culto não vai terminar depois da bênção apostólica. O culto continua depois das 21. Você vai levar essa graça para tua casa. Você vai levar esta autoridade para tua casa. Você vai levar esta presença para tua casa. Comece a clamar a Deus agora. Se você não está sentindo força, pensa alguém que está pegando na mão para te ajudar a orar. Mas você não vai ficar calado. É 26 anos com chama acesa. É 26 anos fogo pegando. Eu vou fazer uma oração e vocês podem entrar com hino. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra, e eu preguei para uma igreja que não vai se moldar nos prazeres e vontades do Deus deste século. Não, Senhor, nós estamos aqui para declarar, nós estamos aqui para decretar que o nosso culto não é do mundo, o nosso culto é do corpo. O nosso culto não começa no templo, o nosso culto começa no corpo. É assim que nós transformamos, pela renovação do nosso entendimento, aqueles que ainda não foram alcançados. Então eu te peço agora, meu Pai, aonde tiver uma mulher praticando o culto do corpo, aonde tiver um homem praticando o culto do corpo, renova ela agora, renova as forças dele agora, enche eles do poder do teu Espírito, dai autoridade a eles, dai ousadia a eles, Senhor. A ordem é essa: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. Projeto Ômega, queima, 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 deixa a chama. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. O Novacanto dará Matiana Mandagaço, Urimiandolai, Tchoumideia, Sebe da Calamaia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala línguas espirituais agora. Fala línguas espirituais agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fala em mistérios pela primeira vez. Em nome de Jesus Cristo, recebam dons espirituais agora para fazer a diferença. Vença a tua carne, vença os teus desejos carnais agora e queima para Jesus. Se lança no altar, se lança no altar, se lança como sacrifício. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Espírito de Deus, aumenta o nível do fogo do sacrifício, aumenta o nível do fogo do sacrifício. Mais, cheios da presença. O fogo nunca apaga, nunca apagará. Pastor Apolônio pode se aproximar, pode se aproximar. Jesus, eu profetizo na autoridade do teu nome, que a partir de hoje o mundo verá os cultos praticados no corpo. Eu profetizo que esse homem e essa mulher irão fazer a diferença onde eles pisarem, aonde eles entrarem. Alguém vai dizer: aqui tem culto no corpo. Ela carrega, ele carrega. Só quem crê, abre a boca e adora o nome dele. Nunca apagará.